junto comigo no livro de Atos do Espírito Santo, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Propósitos eternos, caminhos diferentes é o tema da mensagem dessa noite. A palavra de Deus diz o seguinte: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era aguardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Essa é a palavra de Deus. Podeis sentar. Nós temos aqui 2 homens de Deus com 2 situações completamente diferentes. Então nós temos o apóstolo Tiago, que foi preso, que foi maltratado e que foi morto. E nós temos Pedro, que foi preso, que foi maltratado, mas que foi solto. Qual é o critério? Por que Pedro recebeu do Senhor o livramento e Tiago não? A questão aqui é que muitas vezes nós nos apegamos ao sim de Deus, aos milagres de Deus, quando na verdade nós devemos nos apegar a Deus. Confiar no propósito de Deus, que é bom, que é maravilhoso, e que sobre a vida de cada um tem um propósito específico de Deus. Eu me formei no seminário em 2010, casei em 2013, e quando casei, eu já tinha uma igreja para ir para pastorear. E surgiu no meu coração aquela expectativa muito grande de ser ordenado. E eu queria ser ordenado antes dos 40. Por quê, pastor? Por querer. Nada relacionado com Deus isso. E eu fiquei nessa expectativa. Uma igreja me convidou para pastorear, já estava palavrado, já estava tudo certo, e as portas se fecharam. De repente, e aquilo gerou uma frustração no meu coração. Eu não vou ser ordenado, eu vou ter que esperar mais um pouco. De repente surgiu uma outra sondagem, e eu fiquei na expectativa, meu coração ficou novamente muito elétrico em relação a isso, mas novamente a porta se fechou e eu não fui ordenado ao ministério. E chegou uma outra sondagem, eu falei, agora vai. Não foi. E aquilo me gerou uma ansiedade tão grande que eu comecei a murmurar diante de Deus. Eu comecei a falar assim: Senhor, olha o camarada ali, aquele ali já foi ordenado e eu não. Olha o outro ali, já foi ordenado e eu não. Senhor, o que está acontecendo? Porque eu quero ser ordenado. Aí Deus começou a mandar palavras sobre mim. Eu me lembro uma vez, em 2016, 2017, pastor Ebenezer conversando comigo, frente a frente, com um suco de uva na nossa frente,
E ele começou a me dizer: olha, isso é assim, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está falando para você esperar, Deus tem algo para você no tempo dele, o caminho que Deus está trilhando na sua vida é um caminho diferente dos outros, e não é o dia da sua ordenação que vai determinar o tipo de pastor que você vai ser, e então ouça. E a minha resposta foi: eu discordo de tudo que o Senhor falou. Mas como é o Senhor que está falando, eu vou pensar. Deus, entendendo que não teria mais jeito, foi e quebrou minha cabeça, me levou para o hospital, me colocou no deserto e falou comigo lá, falando: minha vida, aliás, sua vida é minha. O seu caminho é diferente dos outros caminhos. Se eu quis ordenar o outro lá mais rápido, é uma questão minha. Se eu quis que você esperasse mais, é uma questão minha. O propósito é o mesmo, mas os caminhos são diferentes. E eu não sabia. Diante de Deus, eu não sabia, eu não imaginava que seria pastor dessa igreja. Então, Deus precisou me preparar mais tempo para ser pastor dessa igreja. Quer dizer, e eu reclamando. E eu sem saber de nada, murmurando contra Deus. Irmãos, nós devemos entender e praticar no nosso coração a certeza de que Deus está cuidando de nós, Deus sabe o melhor para nós, e o nosso melhor muitas vezes vai entrar em conflito com o melhor de Deus. Tiago não queria morrer, e morreu, e era apóstolo, e era um homem de Deus. E naquele tempo, a igreja, do ponto de vista humano, precisava de alguém pregando. Só que Tiago foi morto. Quer dizer que Deus não foi na vida de Tiago porque Tiago morreu? Quer dizer que Deus não é na vida de alguém que fica doente, que recebe uma notícia difícil, que recebe uma notícia triste? Deus é com essas pessoas também. É claro que Deus é. Deus é com todos aqueles que professam o seu nome. Nós não temos que entender os propósitos de Deus, mas nós temos que crer nos propósitos de Deus. E quem crê nos propósitos de Deus é abençoado por Deus com a certeza de que existe um Deus cuidando, orientando, direcionando. E é uma bênção. E é uma bênção. Porque às vezes nós não enxergamos as coisas como devem ser enxergadas, mas aí vem o Senhor e diz o seguinte: se lembre do meu amor por você. Lembre-se disso. Se lembre do meu amor. E o amor do Senhor foi provado numa cruz por nós. Foi provado em um lugar onde nos deu esperança de salvação. Então confie. O caminho que Deus estabeleceu para a sua vida é diferente do caminho do outro. E não existe caminho melhor e caminho pior. Existe o caminho de Deus, o propósito de Deus. E o propósito eterno de Deus tem a ver diretamente com o seu amor para conosco. E isso, irmãos, deve fortalecer o nosso coração na hora da dificuldade. Isso deve fortalecer o nosso coração na hora da bonança. Isso deve fortalecer o nosso coração o tempo todo. Por quê? Porque a nossa vida é uma vida cheia de aflição, mas não só de aflição. Então, vão ter momentos em que você e eu estaremos tranquilos, não sem lutas, né? Porque crente sem luta é um problema. Nós estaremos tranquilos, então estaremos empregados, bem de saúde, todo mundo bem ali ao seu redor, as coisas caminhando bem e tudo mais, só que de repente, de uma hora para outra, isso muda, e vai mudar, e mudou já na minha vida, já mudou na sua vida, e isso vai acontecer. Na hora que isso se revelar, nós temos que entender o quê? A minha vida está nas mãos de Deus. Eu confio no amor de Deus.
eu me lembro do amor de Deus. O amor de Deus foi provado numa cruz. O amor de Deus não é provado pela quantidade de milagres que Ele faz. O amor de Deus é medido pela cruz. O amor de Deus não é medido pela quantidade de bênçãos que Ele dá. O amor de Deus é medido na obra da cruz. Quando nós entendemos isso, nós vamos dizer: se a doença vier, Ele é Deus. Se a doença não vier, Ele é Deus. Se eu tenho uma picanha para comer, Ele é Deus. Se eu tenho ovo, Ele é Deus. Se eu tenho arroz puro, Ele é Deus. Ele é Deus, independente da situação. E a minha vida está em suas mãos. Por quê? Porque um dia Cristo subiu numa cruz. Então nós devemos entender, irmãos, e nós devemos orar a Deus, e nós devemos pedir a Deus, como nós fazemos aqui, culto de oração atrás de culto de oração. Durante a semana, nós pedimos a Deus, clamamos a Deus, mas nós devemos confiar na resposta de Deus, seja ela sim, não ou espera, porque o caminho do Senhor é diferente. Eu costumo orar por todos os jovens, nominalmente durante a semana. E acontece, às vezes, que o que eu peço para Deus sobre a vida daquele jovem, Deus diz não. Mas acontece, às vezes, quando eu oro, e aí o jovem me manda mensagem: pastor, hoje eu tomei essa decisão, e eu estava orando por isso naquele dia. Quer dizer, nesse dia eu confio mais no Senhor, no não de Deus eu confio menos? Não posso fazer isso. Porque Deus é aquele que tem propósitos eternos, mas nos fornece caminhos diferentes. Então, confiemos na vontade de Deus. Confiemos, seja ela qual for na nossa vida. Confiemos. Confiemos em nome de Jesus. Porque Deus vai permitir que coisas aconteçam para que os seus ensinos, o seu realinhamento, ou coisas vão acontecer para que você se aproxime mais. E essas coisas vão ser permissões de Deus sobre a sua vida, e louvado seja Deus, e se vier uma doença e Deus te levar, saiba, você estará na glória, sem doença nenhuma, sem dificuldade nenhuma, porque é isso que nós devemos pensar, crer e viver. Nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, mas há uma glória que nos espera lá, e é da vontade de Deus que isso aconteça. Nós somos peregrinos aqui. Então a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com aquilo que para nós está preparado pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então os propósitos do Senhor são eternos. O amor do Senhor não vai findar nunca. A vontade do Senhor também não. Mas os caminhos, enquanto estivermos aqui, serão diferentes. Então, em nome de Jesus, amemos mais o Senhor e confiemos mais no Senhor. E não vamos esmorecer de forma nenhuma, independente da situação que aparecer. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para você individualmente. Deus trata conosco individualmente. Não é assim, toma aí uma bênção todos vocês. Não, é assim, tome uma bênção, Carlos. Se for preciso, eu vou permitir que você quebre o seu pé para que você se aproxime mais de mim. Sabe? Então, Natan, eu tenho uma obra na sua vida, e o Senhor vai fazendo isso individualmente. Catarina, Teixeira, Ruth, Alexandre, e o Senhor trata conosco individualmente, e às vezes nos permite que lutas cheguem, às vezes permite que doenças cheguem, que a morte chegue, porque é o melhor para nós do ponto de vista dele. Então, lembremos do amor dele e confiemos na sua vontade. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar a estrofe de um hino.